Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 10 ao capítulo 11. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós ontem falamos sobre a confirmação da aliança de Deus com o homem, né? Falamos do arco-íris, de quão foi extraordinário aquilo que Deus trouxe a Noé. E no capítulo 10, depois do dilúvio, né, nós vamos ver que Noé ainda vai viver 350 anos. Então, ao total, os anos de Noé foram de 950 anos. Este é o relato da família de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé. E aí ele vai trazer quem foram os descendentes de Jafé, né? Gomer, Magog, Madaí, Javá, Tubal, Meseque, Tiras, muitas sugestões de nome aí para quem quer ter filho, né? E aí nós vamos ver que os seus descendentes se espalharam por vários territórios, junto ao mar formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. E aí vai falar dos descendentes de Cã. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Put, Canaã, os descendentes de Cuxi. E aí ele vai trazendo a genealogia de cada um deles. Mas ele fala que houve, né, um homem chamado Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Ele é descendente de Cã, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando cidades de Babel, Ereque, Acabe, Cainé, expandiu seu território até a Assíria, né? Então, aí estamos falando ainda dos descendentes de Cã. Depois nós vamos ver os descendentes de Sem, Cã, Sem, Jafé. Agora os de Sem. Sem irmãos mais velhos de Jafé. Sem, ele era o mais velho, né? Também teve filhos e foi antepassado de todos os descendentes de Éber. Os descendentes de Sam eram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, né? E aí vai trazendo ali a genealogia de todos eles. Na conclusão, nós podemos ver que estes foram as clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com a sua linhagem. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. E aí, no capítulo 11, nós vamos falar de um episódio chamado A Torre de Babel. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer entre eles, né, uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos, endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedra. Olha a evolução aqui, a gente está vendo da arquitetura, né? Olha lá, eles usavam tijolos, né, em vez de pedras e betumes, em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Olha que princípio, não é? Parece tão bonita esta unidade, não é? Mas fere princípios estabelecidos por Deus, né? E a gente viu que no capítulo 9, nós passamos por ele agora há pouco. Deus deu uma ordem: multiplicai e enchei a terra. E eles estavam querendo ficar tudo no mesmo canto, né? Construir uma grande torre, ficar todo mundo aglomerado no mesmo lugar.
E aí nós vamos ver que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que eles queriam construir. Olha só, isso despertou a curiosidade de Deus para ver qual era realmente o intento daqueles homens, né? Babel significa confusão. E Babel, ela tinha mais ou menos 7 andares, 91 metros de altura. Olha que estrutura que eles estavam construindo. E aí o Senhor desce, e aí qual que é a exclamação de Deus? Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que propuserem fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. E aí nós vamos ver ainda a descendência de Sem até Abraão. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu 500 anos e teve outros filhos e filhas. Nós vamos ver que aos 35 anos, esse filho dele, o Arfaxade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, ele viveu ainda 403 anos e gerou filhos e filhas, né? E assim vai indo, ó, aos 34 anos, Éber, né, gerou Pelegue. Depois do nascimento de Pelegue, Éber viveu 430 anos e teve outros filhos e filhas. Então, nessa descendência aqui de Sem, nós vamos ver apenas a citação do primogênito. E logo em seguida, fala-se que gerou mais filhos e filhas. Depois, nós vamos chegar, né, que aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu 109 anos, 119 teve filhos e filhas. Por que eu parei aqui em Naor que gerou Terá? Porque depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão. Chegamos a Abraão, o nosso pai na fé. E como vamos aprender com Abraão, né? A família de Terá, este é o relato da família de Terá, que era pai de Abraão, Naor e Arã. Arã, que foi o pai de Ló. Ele morreu, né, em Ur dos Caldeus, que era a cidade onde eles viviam. E por conta disso, né, nós vamos ver que Abraão meio que vai adotar Ló, né? Então você vai ver mais para frente Abraão habitando junto, Ló habitando junto com Abraão, né? Porque o seu pai tinha morrido e Abraão era mais do que um tio, praticamente um pai, um tutor, né? Um mentor de Ló. E aí nós vamos ver que a mulher de Abraão se chamava Sarai, a mulher de Naor, Milca, né? E aí nós vamos ver que certo dia Terá tomou seu filho Abraão, sua nora, a mulher do seu filho Abraão, o seu neto Ló, filho do seu filho Arã, e mudou-se de Ur dos Caldeus, partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. E Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Deus, nos ajuda a todos os dias olharmos para a Tua palavra e descobrirmos princípios que são essenciais para a nossa caminhada aqui nessa terra. Todas as vezes que saímos dos princípios estabelecidos por Ti, uma confusão é formada.
Foi assim ali na Torre de Babel. Então nós queremos aprender com a tua palavra e queremos prosseguir em te conhecer todos os dias. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.